E aí, galera do 701, tudo bom? Hoje o nosso vídeo de aula será sobre o primeiro módulo da apostila 4, que vem falando sobre razão e proporção. Razão será a relação entre valores de uma mesma grandeza. Aqui eu listei 4 frações, onde elas possuem o mesmo denominador. Qual vai ser a relação entre elas? Onde tiver o menor numerador, ela terá o menor valor. E onde ela estiver com maior numerador, terá o seu maior valor. A proporção nada mais é do que a igualdade entre as razões. Em uma proporção, nós teremos os seus elementos, que são os produtos dos meios e o produto dos extremos, tá? Como eu disse, é uma igualdade, então eu tenho sinal de igual entre duas frações. Quando eu falo em produto, eu tenho uma multiplicação. Aqui eu coloquei a igualdade de duas frações para vocês. A sobre B é igual a C sobre D. A propriedade da minha proporção é que o produto dos meios, que é B vezes C, é igual ao produto dos extremos, que é A vezes D. Logo, eu terei essa equação. B vezes C é igual a A vezes D, onde B vezes C, isso aqui, é o produto dos meios e A vezes D é o produto dos extremos. Bom, conforme foi dito, para haver uma proporção, eu preciso ter uma igualdade entre os produtos do meio e dos extremos. Aqui no quadro eu coloquei 2 exemplos para eu saber se são proporções. 4/3 é igual a 20/15. Eu terei que multiplicar o produto dos meios e, se der o mesmo valor do produto dos extremos, eu tenho uma proporção. 3 vezes 20 igual a 4 vezes 15. 3 vezes 20 é 60. E 4 vezes 15 também é 60. Eu tenho o mesmo valor em ambos os lados da igualdade, então eu tenho uma proporção. 4/6 é igual a 18/21. Vamos verificar se o produto dos meios é igual ao produto dos extremos? 6 vezes 18, vou verificar se é igual a 4 vezes 21. Opa, 6 vezes 18 é 108. 4 vezes 21 é igual a 84. Não são valores iguais, então não tenho uma proporção. Outra coisa que eu também posso ter que achar é a quarta proporcional. O quarto elemento dessa proporção que eu não sei quem é. Aqui, esse meu quarto elemento eu coloquei como x. X sobre 7 é igual a 40 sobre 28. Para eu saber quem é esse x, basta eu montar a equação. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Lembrando que quando eu tenho uma igualdade, é indiferente o que eu vá colocar de um lado ou do outro. Aqui, eu montei até de uma forma diferente. Eu coloquei o produto dos extremos primeiro, que é x vezes 28, é igual ao produto dos meios, que é 7 vezes 40. Vamos ver quanto vai dar o valor de x? X vezes 28 é 28x. 7 vezes 40 é igual a 280. Quem está de um lado multiplicando, passa para o outro lado dividindo, que é a operação contrária. X é igual a 280 dividido por 20. Bom, 280 dividido por 28, x é igual a 10. A minha quarta proporcional, o valor de x, que era desconhecido, agora eu achei, é 10. Bom, uma razão muito usada no cotidiano, que nós até estudamos em desenho no 6º ano, é escala. A escala sempre será escala tem uma igualdade do desenho, ou seja, da miniatura com o objeto real. Eu citei aqui um exemplo de um carrinho, onde esse carrinho tem 19 centímetros e ele foi construído em uma escala de 1 por 24.
Quando foi feito, ele foi reduzido em 24 vezes. Eu quero saber qual o tamanho desse carrinho real. Como eu disse, escala vai ser sempre o tamanho do desenho sobre a realidade. O tamanho do desenho, nesse caso, é a minha miniatura. Aonde tem escala, eu vou substituir pela escala do meu carrinho, que é 1 por 24. Eu tenho a fração 1 sobre 24. É igual a minha miniatura, que é o desenho, é 19 centímetros. O tamanho real dele eu não sei. Quando eu faço essa igualdade, eu descubro o tamanho do meu carrinho. 1 vezes x é igual a x. 24 vezes 19 é igual a 456 centímetros. Só que em tamanho real de carro, geralmente a unidade de medida utilizada é em metros. Esse carro possui 4,56 metros. Outro exemplo de proporção utilizada no nosso cotidiano é sobre a densidade demográfica de um local, que é a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. Aqui eu coloquei um exemplo que tem no livro de vocês, na página 241, que vem falando sobre Cuiabá. Eu teria que montar uma fração onde o numerador é o número de habitantes do local e o denominador é os quilômetros quadrados desse local, seja a cidade, estado ou país. Quando eu faço essa divisão, eu tenho a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. Montei aqui os dados que o livro me deu e quando eu fiz essa divisão, deu 187,52 habitantes por quilômetros quadrados. Aí, nesse caso, eu tenho que aproximar. Aqui eu tenho aproximadamente 187 pessoas por quilômetros quadrados. Por que eu deixo 187? Quem vem após a vírgula é o número 5. Vindo até o número 5, permanece a mesma quantidade. Se fosse entre o 6 e o 9, eu acrescentaria o 1 aqui. Último exemplo, que é a velocidade média. A velocidade média será a distância percorrida de um objeto móvel em um determinado intervalo de tempo. Aqui eu citei um exemplo entre Rio de Janeiro e São Paulo. A distância entre essas duas localidades é de 450 quilômetros. Supondo que eu fiz essa viagem e levei 5 horas para chegar. Estava no Rio de Janeiro e fui para São Paulo. Qual foi a minha velocidade média? Eu terei que montar uma expressão onde o meu numerador é a distância percorrida e o meu denominador é o intervalo de tempo, ou seja, o tempo que eu levei entre um local e o outro. 450 quilômetros dividido por 5 horas. Quando eu faço essa divisão, 450 dividido por 5 dá 90. Então, a minha velocidade média foi de 90 km por hora. Bom, galera, nosso vídeo aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir e colocar um comentário relacionado ao que foi explicado nesse vídeo aula.